Olá, eu agora vou fazer uma análise geral do relevo mundial e para isso eu vou utilizar esse mapa hipossométrico, que demonstra as principais altitudes da superfície terrestre. As cores mais próximas ao verde representam as menores altitudes. As cores mais escuras, também chamadas de cores mais quentes, representam as maiores elevações. De forma bem geral, podemos perceber que existem áreas muito grandes do planeta Terra com baixas altitudes. Seriam todas essas áreas aqui que eu estou circulando em amarelo. Ó. Grande parte do território africano, uma parte muito grande mesmo do território europeu. E contrastando, existem algumas áreas bem elevadas, como toda a costa norte-americana, toda a costa sul-americana, toda essa porção mais ao sul do continente europeu e do continente asiático. Por que existem variações tão grandes assim altimétricas no relevo terrestre? Por causa da ação dos agentes endógenos e exógenos. De uma forma bem geral, podemos entender que essas áreas mais baixas são áreas que já sofreram intensamente o intemperismo, o desgaste, a erosão. Já as áreas mais elevadas representam estruturas geológicas mais recentes, aqueles dobramentos, aquelas áreas de encontro de placas tectônicas. Ou seja, essas formas do relevo, as altitudes do relevo, estão diretamente associadas à maneira como as rochas da crosta foram desgastadas. Por isso que eu vou mostrar agora, então, justamente um mapa que mostra a estrutura rochosa do planeta. Lembrando daquelas áreas que eu destaquei, que eram áreas mais baixas, olha só, são todas essas áreas aqui, você pode perceber que todas elas, assim como eu comentei, correspondem então a estruturas geológicas, ou seja, a estruturas rochosas mais antigas, os chamados escudos ou maciços antigos. Áreas que já foram intensamente desgastadas pelos agentes exógenos, então, de modelagem do relevo. Você pode perceber que, ao lado dessas áreas muito antigas que eu circulei, ocorrem bacias sedimentares, justamente porque são áreas mais baixas que receberam sedimentos dessas áreas mais antigas que foram desgastadas. E aquelas regiões que eu tinha destacado com as maiores elevações da Terra, você pode perceber então que coincidem justamente com as áreas de dobramentos recentes, as áreas então de encontros de placas tectônicas. É até um problema isso, porque às vezes nós acabamos associando que montanha é um dobramento recente, montanha é um dobramento moderno, montanha só ocorre em áreas de encontro de placa. Por definição, montanha representa qualquer elevação da superfície terrestre. Ou seja, existem montanhas que se formam por vulcanismo, existem montanhas que se formam pelo movimento das placas tectônicas, existem montanhas que são muito antigas, existem montanhas que são muito recentes. Podemos criar como um padrão que as maiores montanhas do planeta, de fato, são dobramentos recentes, ou seja, se formaram pelo encontro de placas tectônicas e ainda, vamos dizer assim, não deu tempo dos agentes exógenos desgastarem elas. Então, vamos recordar aquele mapa dos encontros de placas tectônicas. Olha só, as linhas pontilhadas representam os limites de placas e essas áreas que estão em negrito correspondem, então, a grandes elevações da superfície terrestre. E nitidamente podemos perceber que elas então coincidem com áreas de encontro de placas. Na América do Norte temos as montanhas rochosas, na América do Sul a Cordilheira dos Andes, olha só, no norte da África, encontro com a placa euroasiática, a cadeia do Atlas, aqui os famosos Alpes suíços e as maiores elevações da Terra que aparecem então na Cordilheira do Himalaia. De fato, todas as áreas de encontro de placas tectônicas. Analisando mais especificamente o relevo de cada um dos continentes, o relevo americano ele chama muito atenção porque a América do Norte tem quase a mesma compartimentação de relevo da América do Sul, no sentido leste-oeste. Como assim? Olha só, na costa oeste dos dois continentes podemos perceber imensas cadeias montanhosas. Inclusive, a cordilheira mais extensa do planeta é essa que eu estou circulando, a Cordilheira dos Andes.
justamente porque a borda, tanto da América do Norte quanto da América do Sul, está em contato convergente com outras placas. A área mais central desses dois continentes, essa região então que eu estou circulando, é uma área caracterizada por baixas altitudes, por bacias sedimentares intensamente desgastadas que deram origem a extensas planícies. No caso dos Estados Unidos, destaca-se demais a planície central, que é justamente onde está o maior desenvolvimento agrícola, os famosos belts norte-americanos. É aqui que também está a planície do rio Mississippi, um dos mais importantes rios, né, que atravessa o território norte-americano. Já no caso da América do Sul, encontramos a extensa planície amazônica e a planície platina, uma área também onde a pecuária ela é muito desenvolvida. Olhando um pouquinho mais agora, então, a leste, a costa leste desses dois continentes é marcado por maciços antigos, ou seja, intensamente desgastados e que apresentam altitudes bem mais baixas. O caso do Planalto brasileiro, onde estão, por exemplo, os planaltos e serras do Atlântico Leste-Sudeste, mais no litoral, e o caso norte-americano, onde aparecem os famosos montes Apalaches. Analisando agora o relevo europeu, ele chama muito atenção porque ele apresenta a menor média altimétrica do planeta Terra. Apenas 35% do território europeu é composto de áreas montanhosas. Então, olha só, toda essa área aqui que eu estou circulando é uma área mais baixa, por causa da coloração verde, né? Lembrando então da hypsometria, e é uma área sedimentar. Essas extensas planícies centrais europeias são muito importantes para a produção agrícola do continente, atravessadas por cursos fluviais que são muito aproveitados para a navegação. Toda a parte mais ao sul, vamos dizer assim, da Europa, é uma área mais montanhosa, onde estão as maiores altitudes, justamente por se tratar de uma área de encontro de placas tectônicas, né, com a placa africana. É aqui que aparecem os Pirineus, os famosos Alpes, né, os Apeninos em toda a região italiana. E ao norte aparecem também aqueles escudos cristalinos, mais baixos, desgastados, como por exemplo os Alpes escandinavos. E contrastando com o relevo europeu, o relevo asiático apresenta as maiores elevações do planeta, especialmente por causa dessa região mais ao sul de dobramentos modernos, justamente onde aparece então a Cordilheira do Himalaia, ao lado então do Planalto do Tibete. É na Cordilheira do Himalaia que aparece o ponto culminante da Terra, o famoso Monte Everest. Só que às vezes achamos que o Monte Everest é uma exceção, é um pico mais alto de 8.800 metros. Como você pode perceber nessa imagem, ele faz parte de um conjunto de áreas montanhosas muito elevadas, onde não raramente elas ultrapassam então os 7 quilômetros de altitude. E contrastando com essas regiões muito elevadas, também se destaca no relevo asiático as áreas de planície, da planície indo-ganguética no subcontinente indiano e da planície do Yangtze na China, que representam as duas maiores aglomerações humanas do planeta, considerando que China e Índia são os dois países mais populosos do mundo e grande parte da sua população vive nesses vales fluviais das atividades agrícolas.